Bom dia, graça e paz, graça eterna. Vou deixar nesta manhã uma palavra da parte do Senhor. O tema da mensagem é: existe povo hoje com quase 2.000 anos, ou seja, beirando 2.000 anos, 1.900, 1.700 anos mais ou menos? Existe? Eu vou mostrar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis provas que para Jesus vir, como prega a igreja, esse povo tem que estar vivo com quase 2.000 anos. E que eu já, de antemão, já estou falando que ele não vai voltar, ele já voltou no ano 70. Vou mostrar essas provas. A primeira prova está em João, capítulo 21, versículo 21 e 22, que diz: Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, irmãos, essa carta ela foi escrita lá pro ano 50, mais ou menos, que Jesus morreu no ano 33. Então, Jesus ainda estava vivo. Então, de lá para cá tem quantos anos? Então, para Jesus vir, como diz aqui, esse João tem que estar vivo, com quase 2.000 anos. Tá vendo como Jesus já voltou no ano 70, espiritualmente? Que não tem como ele voltar, porque para ele voltar, esse povo que eu vou mostrar eles tudo aqui, que eu já mostrei o primeiro, tem que estar vivo com quase 2.000 anos. Primeira prova, né? A segunda prova está em Mateus, capítulo 10, versículo 23, que diz: Quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fuge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus está falando aqui que os discípulos eles não iam acabar de percorrer a cidade antes que vinha Jesus. Então, se Jesus vai vir, cadê esse povo aí percorrendo a cidade com quase 2.000 anos? A segunda prova que ele não vem, porque para ele vir esse povo tem que estar com 2.000 anos. Agora, a terceira prova, Mateus, capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 28, que diz: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Mais uma vez Jesus falando que esse povo não ia morrer. Alguns iam ter que ficar vivos até ele vir. Em verdade vos digo que alguns há que aqui estão que não provarão a morte até que veja eu vir. Então, se Jesus vai vir, então cadê esse povo que com quase 2.000 anos? Porque o livro aqui foi escrito lá para os anos 30, 50 mais ou menos, que Jesus morreu com 33 anos. Mais uma prova, né? A terceira prova, que comprova que Jesus não vai vir mais e que ele já veio no ano 70. Agora, a quarta prova. Essa prova aqui, irmãos, prova que ele já veio, prova que ele não vem mais e também prova que ele, essa é a mais certa que prova que ele já veio. Vamos lá, Mateus capítulo 24,
versículo 34. Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. No sermão aqui, irmãos, no sermão aqui, no contexto, está falando de três coisas: da queda do templo, da grande tribulação e da vinda do Filho do Homem. Eu vou ler aqui que está falando também da vinda do Filho do Homem. Aqui o 30, ó, antes do 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas falou que ele ia vir com poder e grande glória. Mas no 34 diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, aqui já comprova que ele já veio ou não veio naquela geração, se ele vai vir ainda. Porque lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E aqui está falando que ele viria naquela geração, no primeiro século, que nenhuma carta da Bíblia, nenhum livro da Bíblia passou do ano 70. A quarta prova que Jesus não vai voltar e que ele já voltou no ano 70. Agora, a quinta prova está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que diz: Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Diz que assim como os galileus viu ele ir, ia ver ele vindo. Então, irmãos, mas aqui está falando irmãos Brasil, irmãos Espanha, França, irmãos Portugal, está falando irmãos galileus. Então, para Jesus vir, esse povo aqui tem que estar vivo também. Os irmãos galileus, que falou que ele ia vir. Tem mais um mocotózinho mais para frente aqui ainda. Tem. Mais uma prova, irmão. Se não me engano, é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a sexta prova. Essa aqui é a paulada no focinho. Tá lá no livro que o povo tem muito medo. E é um livro que, para nós hoje, que entende a escatologia consumada, virou história. É um livro histórico. Um livro sem medo nenhum. Cheio de figuras de linguagem. Cheio de simbolismo. Só presta atenção, irmãos. Apocalipse. Revelação. Apocalipse. Capítulo 1, versículo 7. Preste atenção. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Se você ler só a parte A, irmão, não ler e não prestar atenção
em uma mínima palavra, você se embaraça. Quando fala, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Mas agora, ó a outra palavra. Até os que transpassaram. Mas diz que também os que todo olho verá e os que traspassaram também ia ver. Quem foi que traspassou Jesus? O que significa, em outras Bíblias fala, que furou ele, lançou ele com a lança. Não foi o Império Romano que furou ele com a lança, assim na barriga dele? Então, cadê esses povos que traspassaram ele, que furaram ele aqui ocorre 2000 anos? Porque a carta de Apocalipse não passou do ano 70. E para concluir, eu vou provar pela revelação, que é na minha Bíblia, nessas Bíblias de cronológica, essas Bíblias, esse negócio de rodapé, que eles inventam um bocado de coisa lá, não. É a Bíblia simples. Só pela revelação da graça você entende as coisas. Vou provar que o livro de Apocalipse não foi escrito no ano 95 como os ditos pais da igreja falam, que o pai da igreja foi Jesus. Eu vou mostrar que Apocalipse foi antes do ano 70. Porque o templo não caiu no ano 70. Então eu vou mostrar. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. João falando. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. O anjo deu, para João. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele o adoram. E deixa o átrio, vou ler teu 2, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos atentar para esse versículo primeiro, capítulo 1, versículo 1. Foi-me dada uma vara, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Aonde era o templo de Deus que os judeus adoravam? Não era o templo lá em Jerusalém? Que o general Tito, no ano 70, profetizado por Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 24, que diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, cadê? Se o livro de Apocalipse é para frente, foi escrito no ano depois de 70, e como que está falando que o anjo falou para João para ele medir o templo? Glória a Deus. Fica com essa palavra, um mocotozinho, graça e paz, graça eterna, e tenha um bom dia.